Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy. Nós vamos começar a fazer a análise das cartas psicografadas que eu psicografo, leio aqui no meu canal na íntegra e entrego para as pessoas, né, endereçadas, com as famílias contempladas. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e carinho. Não deixe de deixar o seu like, a sua mensagem é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Vamos ler um pouquinho aqui, né, sobre o capítulo 5, capítulo 6, sobre Jesus como guia e modelo que está lá no Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo e alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então aqui Jesus nos convida a refletir sobre as suas palavras inseridas no Evangelho Redentor. Eu gostaria de convidar você para fazer uma leitura das lições do Evangelho. Por lá você vai receber os esclarecimentos oportunos, esses que de vez em quando a gente vem aqui no nosso canal, né, com o Evangelho, com as cartas, com a análise, com a leitura, convidando a você a conhecer as lições do Evangelho e lembrar, né, porque sofremos, porque enfrentamos dificuldades, por que na Terra a gente passa por tantos obstáculos, né? Porque para uns a vida parece ser mais fácil, para outro parece que tudo é muito mais difícil. Então tudo isso a gente vai estudando no Evangelho e vai compreendendo por que tudo isso acontece, tá? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens: o amor, a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência, tudo isso que muitas vezes a gente não consegue exercitar nenhuma dessas virtudes. Mas a gente precisa desse esforço diário para entender que tudo isso é possível na nossa vida. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Isso está inserido lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Ditado pelo apóstolo Paulo. Então, nós vamos lembrar que se não alimentarmos esse amor, essa confiança, essa fé em Deus, essa fé no Mestre Jesus, nós não seguimos adiante. Também nós nos tornamos uma pessoa assim amarga, né? Às vezes ranzinza, como muitos falam, né? Quando você não exercita essas virtudes da benevolência, da paciência, do amor, né? O amor que é a lei maior. Muita gente diz que a maior oração é o amor. É isso mesmo. A maior oração é o amor. E veja que amor enorme que nós vamos encontrar nesta carta dessa senhora que toda a família dela desencarnou num acidente de carro e somente ela sobreviveu. Já faz algumas vezes, né? Alguns anos aí que eu venho trazendo cartas para ela, que os filhos dela buscam a minha sintonia,
né? Porque, na verdade, quem conhece as cartas consoladoras sabe que as cartas chegam de lá para cá. Eu não evoco o espírito, senão a gente não daria conta de escrever. Então, as cartas chegam de modo, né, devagar, ela não chega todos os dias, né? Então, devagar você vai escrevendo aquelas cartas para ir entregando para as famílias contempladas. E essa daqui, no mês de maio, foi uma dessas mães, né, que recebeu essa carta de seus filhos, né? São 4 filhos, né? São 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, aonde ela teve a oportunidade de receber mais uma vez notícias dos seus familiares, né, do outro lado da vida. Então, que ele diz o seguinte: não me canso de falar que suas pérolas não ficaram no asfalto. No dia do acidente, como a senhora fala, ficou por lá uma linda história de amor. Veja o que ele escreve. Uma linda história de amor e saudade, interrompida por conta de um grave acidente de carro. Foi uma tragédia em nossa família e tudo aconteceu no limiar da nossa juventude. Seus filhos partiram em companhia do papai, que nunca nos abandonou. E nem a senhora, mesmo ferida, encontrou forças para se reerguer e orar pela sua família. Em espírito, na hora do adeus, nos reunimos ao seu lado para deixar gravado em seu coração de mãe o registro da nossa eterna gratidão por tudo. Então veja este parágrafo, tá? Um parágrafo rico em detalhes, onde ele diz: as suas pérolas não ficaram no asfalto. Por quê? Porque ela sempre fala das pérolas dela. Aí ele diz: partimos no limiar da nossa juventude. E enquanto a senhora se recuperava lá no hospital, eles partiam para uma nova vida, porém, na hora do adeus, eles se reencontraram em espírito. Veja que riqueza de detalhes contém nesta carta, né? Apenas num parágrafo. No próximo parágrafo, ele diz assim: acredito que Deus lhe poupou dessa hora triste e dolorosa para o seu coração de mãe e esposa eterna. O mais importante é que, diante de tanta dor, a senhora superou as angústias, as lágrimas, e muitas foram as perguntas que ficaram sem respostas. No entanto, todas elas, devagarzinho, foram sendo esclarecidas por meio desse amor imortal para seguir em frente. Mesmo com o coração apertado, a senhora precisava ficar e viver esse eterno amor que um dia, juntos, fomos contemplados por meio desses laços unidos a cada instante. Então, veja bem, as cartas, elas não... digamos assim, as cartas, elas falam a verdade. Aquilo que a família precisa naquele momento, rever, ouvir e entender, está tudo registrado em cada parágrafo. Eu sempre falo para as pessoas que recebem cartas, quando eu escrevo, que imprime essas cartas, guarde, leia, releia, estudem a carta. Estudando aquela carta, relendo, você vai observando o quanto de conteúdo importante e evolutivo está contido nela, por meio de palavras sinceras que o seu familiar teve a oportunidade de transmitir para você. Então, nesse momento, eu lhe convido a refletir sobre o Evangelho, sobre as palavras do Cristo, sobre as lições contidas no Evangelho, que é importante, né? Imagina essa mãezinha aqui, após uma tragédia dessa, ela sempre recebe cartas, não somente minhas, mas de outras pessoas também. Então, cada uma no seu tempo vem contando a evolução dos seus familiares do outro lado da vida. É nesse momento que eu chamo a sua atenção para observar esses detalhes contidos nessa carta. Se você quiser assistir a carta na íntegra, tá aí, né? No nosso canal no YouTube, você pode assistir a carta quantas vezes você desejar. Aproveita para deixar sua mensagem, para agradecer pela oportunidade desses espíritos que tiveram a oportunidade de escrever
tantos esclarecimentos do outro lado da vida, com tanto equilíbrio. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.